onde se reencontra, porque o Brasil e Cabo Verde têm uma longa história juntos, e um dos lugares onde essa memória pode estar bastante presente, essa memória comum pode estar bastante presente, é nas manifestações culturais. Então, a gente não sabe muito o que vai acontecer na hora que a gente realmente estiver realizando esses encontros, esses intercâmbios, mas o que a gente vai apresentar aqui é mais ou menos o que a gente imagina que seja um bom começo, assim, alguns eixos em cima dos quais a gente pode trabalhar. Eu acho que é isso. Eu sou Márcia Adão, jornalista, professora, sou pesquisadora na área de gênero e etnia. Estou aqui a convite da professora Vanderlei. Também ansiosa em mergulhar entre a cultura e a educação dessa diáspora do Brasil e África, que é uma temática que permeia toda a nossa discussão dentro da questão racial no Brasil. É essa separação e ao mesmo tempo ligação ancestral que existe até hoje. Eu sou Alessandra Ribeiro, sou da PUC Campinas, estou na área de urbanismo, discutindo cidade, território, patrimônio, sou historiadora, sou também liderança da comunidade Juntos do Ribeiro, que é uma comunidade que me possibilitou essas reflexões no espaço acadêmico, então eu faço sempre esse processo inverso e é nessa perspectiva que eu penso que é extremamente interessante um diálogo como esse sobre educação e cultura, de pensar como a partir de uma ancestralidade, de um patrimônio material, de uma articulação comunitária, de um processo de requalificação do seu próprio território e apropriação dele, a partir de um processo muito mais de existência do que resistência, a gente pode pensar, e aí também no campo acadêmico, no campo de troca, no campo de parcerias, o papel desse processo de germinação entre Praia, Cabo Verde e Campinas, e também pensando as relações que estão ainda presentes nesses lugares e como esse processo diaspórico deixou marcas e referências e culturas e novos sentidos para esses novos espaços. Eu sou a professora Lívia Esquivonon, eu trabalho na grande área Educação de Adultos, faço parte, a convite da professora Cláudia Vanderlei, desse grupo, desse coletivo de mulheres que estão propondo esse projeto de germinação de cidades. A perspectiva que eu mais vou enfocar é propor aí uma pedagogia dialógica, cujo enfoque é a partir da cultura local, regional, nacional e a partir dos sujeitos como fazedores de história. Estamos aqui hoje então dando início, de uma certa forma, a perspectivar a continuidade desse projeto. Então, que sejam todos bem-vindos e a esse coletivo que nos convoca a pensar, a refletir e também a propor para que um outro mundo seja possível a partir dos eixos também cultura, educação e formação. E que o Atlântico, que ora separa e que ora une África e América do Sul, Brasil e Cabo Verde, possa apresentar realmente possibilidades de uma construção coletiva, emancipatória e mais humanizadora. Muito obrigada. Eu sou Elaine Hassan, sou professora da rede municipal, professora da educação básica, sou pesquisadora do grupo de pesquisa de políticas e educação da Faculdade de Educação da UNB. Também estou aqui a convite da professora Cláudia, muito pela confluência dos temas, né?
Viu, gente? Então, a gente tem um tempo para conversar, o que a gente gostaria de elaborar, então, do que a gente andou conversando, o que a gente pensou mais ou menos seriam que alguns grupos poderiam, que soubessem um pouco da origem das suas práticas, que tivessem mais ou menos uma noção da história, do que eles gostariam de trocar, né, para que possam dar formação nos outros países, né? Então a gente está pensando, então que tipo de formação seria essa? É o que eu gostaria de perguntar. Então, para vocês, quando a gente fala que um grupo vem, dá uma formação, um grupo vai, dá uma formação, como é que é isso? Como é que é uma formação sobre uma cultura comunitária? Como a gente faz isso? Eu penso que talvez uma forma extremamente interessante desse processo de trocas seria que a gente pudesse levar para esses grupos de praia e dos outros países um pouco das nossas experiências. Porque eu acho que o que vai ser rico nessa troca vai ser que eles possam trazer as próprias experiências, sejam aquelas que eles julguem importante de interesse para serem trocadas, e que a gente, em alguma outra medida, possa fazer essa mesma troca, né? Então, quando eu penso, quando Casa de Cultura Fazenda Roseira, que está acolhendo um espaço, que está acolhendo um grupo que está vindo de fora, eu penso que a Fazenda Roseira ela é um espaço que tem como fio condutor, desde o seu processo de requalificação, de ressentidos, um ponto que é muito latente, que é o protagonismo da mulher. É uma casa de mulheres, de gestão de mulheres, que somos nós que pensamos e que damos os sabores e que vamos apontando dentro das nossas diversidades, dentro dos nossos desafios, quanto mulher brasileira, e lá num recorte bem definido, enquanto mulher negra no Brasil, na cidade de Campinas, que territorialmente é dividida, isso já nos provoca, um monte de conversa, né? Que a gente vai desde uma cozinha, que são mulheres de tal, como nas trocas dos momentos que estamos com professores e amigos de fora. Eu lembro que veio uma vez aquela amiga, como ela chamava, que veio de outro país também. Ah, da Estônia? Estônia. Então, o que foi aquele momento da Estônia, né? Quando ela conta a realidade dela pra gente, a gente fala, nossa, a gente está numa outra cultura, mas em algum momento temos tantas afinidades quanto mulheres. Então, poder ter esse espaço de troca um pouco mais solto dentro do projeto, eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para quem vem de lá, que a gente possa conhecer um pouco mais dessa outra realidade que o Atlântico se falou, né? O que são esses grupos culturais, que culturas são essas? Nas experiências que a gente teve, tivemos momentos bem surpreendentes, né? E até aquela reflexão, será que os países diaspóricos são mais africanos que alguns países em África, que talvez passaram por outras experiências, por outras agressividades no processo de abuso, troca, roubo, né, apropriação indevida da própria cultura, de o que ficou, né, como ficaram esses lugares depois desse impacto, o que resultou daquelas trocas tão violentas, né? O que resultou, que cultura é essa, né? Que cultura concreta é essa? Então, acho que talvez pudéssemos ter como provocação e caminho pensarmos um projeto que acolhesse mesmo essa diversidade, né? Do tamanho que ela for. E aí a gente sobe na bicicleta e pedala para ver como que a gente lida, né? Eu penso que quando se discute formação, seja do lugar qual você ocupa ou uma formação
perpassa uma educação formal, informal ou não formal, você está sendo entremeado por uma perspectiva que te conduz a pensar, elaborar e realizar uma formação cujo foco seja o sujeito. E esse sujeito é um fazedor de história. E a partir disso, quais os sujeitos? E aí nós não estamos pensando em sujeitos de Cabo Verde, ou de Brasil, ou de limitados à praia ou a Campinas, mas no sentido de formação de uma forma mais profunda e mais ampla também. Seriam sujeitos, então, inseridos em múltiplos e diversos espaços sociais, linguísticos, culturais, étnicos, raciais, de gênero, também para além da escola. Porque esse fator vai nos descortinar outras possibilidades de educação, de cultura e de ambas juntas. Porque essa questão formação, ela ainda vem muito impregnada, digamos assim, de um certo estigma que a restringe a uma capacitação profissional de formadores, de professores. E o propósito do projeto coletivo é ir além disso, né? Então, pensando nesses sujeitos, nessa diversidade, propor práticas, ações e intenções que fortaleçam a diversidade e que eliminem as desigualdades. Eu acho que esse caráter humanitário de diminuir, de eliminar, de erradicar as desigualdades, ele tem um forte conteúdo no nosso projeto coletivo. Até porque essas desigualdades ainda marcam as histórias, ora dos países e dos povos, ora dos sujeitos envolvidos, né? E ainda alargando um pouco essa questão dos sujeitos, o foco nos sujeitos, no multiculturalismo, no multilinguismo, na diversidade, esse projeto coletivo, ele acontece justamente no desvelamento dessas relações. O sujeito continua a compreender a cultura que cria e um condicionamento e um fator emancipatório que essa cultura tem. E que a partir disso ele exerce sobre ela e sobre o grupo em que pertence ou que se insere para as transformações. E aí, segundo o Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E se nós levarmos isso para o foco da cultura, não há cultura mais ou cultura menos, há culturas diferentes. Então, essa dimensão coletiva que o projeto abre de fortalecer as diferenças num corte universal, né, talvez seja um dos movimentos mais leves e bonitos, emancipatórios e transformadores que o projeto tem. E aí nós temos que pensar que essas concepções, elas estão imbricadas a esse processo de formação que visa um processo de ensino-aprendizagem, não só em termos escolares, mas em termos também formais, não formais, que rompem realmente com esses limites, né, de pensamento, de prática, enfim. E relacionadas, então, às possibilidades de formação com o eixo cultura e a partir dos sujeitos. E o que eles vão produzir a partir desses momentos. E aí lembrar que, então, essa proposta nos insere numa espécie de ação cultural para a liberdade, né? Uma liberdade aonde os oprimidos e os opressores, sabedores dos seres concretos que são, fazem as coisas acontecerem. E aí eu vou citar, já terminando esse momento da minha fala, o Paulo Freire e um conjunto de interlocutores que com ele nos provocam a pensar que através dessas práticas libertadoras, culturais e sociais,
políticas e pedagógicas, nós podemos descobrir, reconhecer e nos apropriar da nossa própria cultura, da nossa própria palavra e assim fazer emergir essas outras possibilidades de valoração, de patrimoniamento, de que no outro mundo é possível, né? Ou seja, o sujeito não é apenas espectador, mas ele é fazedor da sua própria história, da sua própria, do seu próprio meio onde ele se sente. Então, acho que isso espelha um pouco em nossa proposta de projeto coletivo, que ele seja também transformador. E transformar o mundo é humanizar. Então, para transformar é preciso conhecer, é preciso fazer uma leitura da palavra, do mundo, do sujeito, da cultura. E essas são poucas circunstâncias que eu acho que envolvem as parcerias, os parceiros, as ações, as intenções, os calendários, os financiamentos, e eles estão presentes ao lado de utopias, né, com certeza que nos movem são muitas utopias e realidades, as ora contraditórias, ora mais emancipatórias, mas que eu acredito que se encontram nos dois lados do Atlântico e que se reúnem aí nesse projeto coletivo de germinação de cidades. Eu acho que é o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que nós pretendemos continuar fazendo, né? Principalmente se continuar. Eu não vim com uma contribuição, eu vim mais para conhecer esse momento de fala, né? E, na verdade, pensar junto, né? Eu estou para pensar junto também essa perspectiva formativa, e quando a Lima traz, né, toda essa contribuição de ampliar essa perspectiva formativa, me vem muito o sujeito da experiência, né? O sujeito que vai significar pelas suas narrativas, né? E essas trocas são narrativas, né? Então, me toca muito isso. Talvez a contribuição que eu possa, né? Eu vejo que eu posso dar e ampliar também nesse sentido, pensar esse sujeito da experiência, né? Um sujeito histórico, né? Básico, mas um sujeito também com narrativas que, ao narrá-las, né? Seja da forma que for, ao trocá-las, eles as ressignificam, né? Então ele vai também assumindo um lugar, né? E um lugar com outros significados, né? Então a gente faz referência, por exemplo, né? Eu trago aí para conversar aqui a La Roça. Eu gosto muito de conversar com a La Roça, que me dá esse aporte para pensar esse sujeito, essa experiência, essa formação, né? O próprio processo identitário, né? Das identidades, que é um processo de desidentificação, né? Com algo que foi construído também historicamente, que perpassa por questões de negação, né? De reafirmação, positiva e negativamente. Então, assim, para jogar também algumas, né, sementinhas para a gente ir construindo junto, que eu estou entendendo que o processo é esse, né? A gente construir junto, pensar junto e fazer junto, fazer o negócio acontecer, que é a minha maior expectativa também, né? Eu acredito muito na educação construtivista, né? Eu falo que nada mais é do que Paulo Freire, com as outras palavras, a participação, o envolvimento, a contribuição, tudo isso está resumido nessa fase de trocas. Mas, não querendo desqualificar a educação não formal, mas como a gente está falando de formação, como a educação formal entraria nisso tudo? Porque não vai ser uma célula, vai ter um grupo que vai para lá, vai virar um grupo que virá para cá, mas isso vai se expandir, se multiplicar. Como é que vai ser a dimensão disso tudo? Como é que vai estruturar isso de uma forma que ela não esteja desqualificada? Por mais que nós sabemos que o poder político que tem educação não formal, ela vai passar por algumas burocracias. Como a gente vai se encontrar nisso? Só uma questãozinha que surge. Não formal? Não formal. Não formal. Eu acho que a gente
pensar numa pedagogia da pergunta. Porque o projeto tem construção, ele é coletivo, então, assim, da mesma forma que te incomodou, te inquietou a questão do não formal, propor mesmo que ele continue tendo essa questão da pedagogia da pergunta. Né? A questão da educação não formal, a questão do financiamento, quem vai abrir o projeto, quem vai ter que vir, quem vai estar vindo, como entra a captação de recursos, quais as práticas culturais que produzem saberes e como esses saberes vão tomando um corpo teórico, metodológico, empírico e até mesmo compositivo de políticas ou de ações, né? Então, acho que defender coletivamente esse grupo traz essa ideia da pedagogia da pergunta, né? De um processo que vai se constituindo ao fazê-lo, né? E isso é muito bonito, como você tratou no formal, quantas já surgiram aqui. Porque a gente sabe que conhecimento é poder, e o poder envolve políticas. E que políticas são essas? Né? Porque a gente já tem uma dificuldade de trabalhar nas nossas políticas públicas aqui. A gente está saindo do âmbito nacional para ir internacional. Como é que vai ser esse trâmite? Essa negociação burocrática? Podemos deixar de desconectar que a função pedagógica não está desconectada com a função política. E como eu penso também que a questão da formalidade ela não está desconectada do não formal ou do informal. Eu acho que todos esses caminhos eles vão se entrelaçando na construção desse mesmo sujeito que é o nosso objeto nesse trabalho. Eu acho que esse sujeito, com todo esse S, ele é esse mesmo. Eu acho que a gente parte de um coletivo de pessoas, inclusive de mulheres, inclusive, que estão escrevendo e desenhando, se propondo a fazer um caminhar com esse projeto, que partem de lugares muito diferentes e de situações muito aversas, né? Acho que quando eu penso no meu próprio processo, eu sou o não formal, eu sou o sujeito que sempre foi visto como objeto de pesquisa, durante muito tempo ainda, que é a fonte, que você vai lá e acha bonito, e o incômodo dessa busca, né? O incômodo de ser vista dessa maneira e de servir de água para matar tanta sede me provocou a estar do outro lado, querendo entender, mas tem que ser fonte então, e quais são as que eu busco, né? Quais são as fontes então que eu quero conhecer para também ir lá buscar alguma coisa. E eu acho que quando você vai num caminho, nesse caminho, você vai vendo o quanto a gente vai se multiplicando por ele também, né? Porque aquela coisa que eu vivia antes só como a fonte, hoje eu também sou água, eu também sou pesquisa, eu também. E como é interessante quando você pode, inclusive, pensar as suas próprias práticas, quando eu me vejo quanto detentora de um patrimônio material reconhecido nacionalmente, que passa por um processo de salvaguarda diariamente de como manter a tradição que pratico, como vou fazer chegar na base, e vejo o quanto também é bom quando eu me coloco num outro lugar de como que eu capto recurso para manter tudo isso, qual é a política que eu quero desenvolver que seja bom para o meu coletivo, qual é o texto que eu acho que é importante que a gente escreva, qual que é o artigo que eu vou acrescentar na reflexão sobre esse patrimônio, também com essas outras experiências. Então eu gosto muito dessa possibilidade da gente de ir definindo como caminhar. Claro, eu entendo que seja totalmente necessário, é um projeto, né? A gente está se propondo a caminhar dentro de um projeto, e o projeto por si só, ele tem um limite de tempo, ele tem um limite de metas, entre o formal, o informal, o não formal. Ele tem uma ambição de troca de experiências humanas, mas também de trocas acadêmicas, e também de pesquisadores, e também de cada um no lugar onde está, já tem um olhar. Mas eu acho interessante e gosto dessa pedagogia da pergunta, porque eu acredito que é ele também que vai nos dar novos desafios, né? Que é o que a gente quer convidar todo mundo a torcer com a gente. E dentro dessa experiência, eu lembrei do Cinturão Verde, da Vagar e Matai, que ela começou apenas
apenas com um pequeno grupo de mulheres, que no fim criou uma grande dimensão que ficou global. E aí, como é que ela administrou tudo aquilo, né? Uma coisa que era micro, que era uma formação de um grupo de mulheres para pensar em sustentabilidade, e virou praticamente a salvação da economia de um país. Nós também temos que pensar no efeito de tudo isso que está acontecendo, quando tivermos a aplicabilidade. Eu não pensei nada disso, acho ótimo você trazer essa questão. Porque a única coisa que me preocupa é, seja lá o que a gente fizer, a gente precisa registrar. A gente precisa registrar porque tem a sensação de que é alguma coisa bacana que a gente vai fazer junto, que a gente vai ver a nossa própria mudança ao longo do processo. Também vai ser interessante ver como é que as nossas posições vão se modificando, como é que a gente vai entendendo de outra maneira o que a gente mesmo está propondo, né? Acho que é bem bacana. E também para as pessoas conseguirem ter um fio da meada, porque a pior coisa do mundo é você entrar numa história e você não conseguir entender o que está acontecendo, né? O que houve, como é que chegou até aqui. Então, acho que a ideia de memória, para quem está falando de recuperar uma conversa com países que são irmãos, com gente que foi arrancada de casa, né? E foi trazida para cá e que podia estar em Cabo Verde, ou podia estar em qualquer um dos outros países da África que acabaram chegando aqui no processo de escravização. Quer dizer, fazer essa conversa que está tão baseada na ideia de memória, eu acho que uma das coisas fundamentais é que isso esteja tudo bem registrado, acessível para a interlocução. Talvez a gente descubra daqui a pouco que tem outros grupos fazendo como a gente. Né? Mas se a gente não disponibilizar e não começar a conversar sobre isso, não temos como saber. Então, um dos jeitos é ir registrando, o outro jeito é ir disponibilizando, né? Dando acesso livre, aberto e aceitando a conversa. Quer dizer, eu acho que a ideia é a gente se organizar como coletivo e não se organizar como de forma faraônica, de forma feudal, de forma muito esquisita, vamos dizer assim. É um elemento que abre a porta para. Eu tenho um outro grupo de mulheres em Uganda que quer conversar? Vamos conversar. Eu tenho outro grupo que vamos conversar e vamos tecendo essa rede. Acho que a vantagem da gente estar se estruturando dessa maneira, né, e podendo fazer perguntas, né, e trabalhando nessa diferença que já está posta aqui, é só olhar, né? No conjunto aqui. Ainda tem mais gente, mais esquisita ainda para se juntar com a gente. Então, só vendo isso aqui, você fala, não, é possível fazer um trabalho na diferença, recuperando, valorizando as memórias de cada um, que são importantes para cada um de maneiras diferentes. Né? Não necessariamente o que vai tocar um grupo é a mesma coisa que toca o outro. Né? Quer dizer, imagina que um grupo vem para Campinas, né? Ele vai ter um perfil de sensibilidades, ele vai estar mais integrado com um tipo de prática, com um pessoal com um perfil com mais afinidade, e um outro grupo que venha vai se sensibilizar mais com outra turma. Então, acho que essa liberdade, né, de poder ser esse leque e poder estar feliz com isso, de que tem alguém que está se reconhecendo ali, de que alguém está contente com essa troca, de que isso está fazendo sentido entre nós, né? E acho que essa possibilidade, né, da gente não ter que ficar, vamos dizer assim, chapado, engessado num tipo de identificação qualquer, né? Porque às vezes não é, a pessoa vem mostrar uma dança, mas você enlouquece com um brinco. Então, entra para outro lugar. Mas é importante porque vai dar em outro tipo de memória, vai dar em outro tipo de prática. Às vezes a pessoa vem para te contar uma coisa e ela acaba sendo tocada por outra, completamente distinta. Então, eu acho essa liberdade, né, do modo como a gente está se estruturando, eu acho muito interessante. E os desafios todos que se colocam no dia também, né? Sim. Por essa necessidade de informação, de dados, né? Como a gente vai
melhor e quais são. Sim. Mas que, como a gente já mencionou, que a gente vai andando nesse caminho, né, que está sendo construído. E eu acho que, né, considero também bastante importante essa questão do registro, que ela é a condição para tudo isso que a gente está falando de um processo reflexivo, né, para a gente criar essa história, essa memória, como a Cláudia bem colocou, né. É algo que a gente perde em algum momento, né, por estar envolvido demais com a situação, por não ser o foco, como a gente já estava conversando anteriormente, por várias formas, né, perde isso. Então, é algo para a gente estar se empenhando. Nossa, eu estou extremamente animada, porque está sendo bacana esse nosso, acho que primeiro encontro, né? Um pouco mais ampliado, a gente acho que já foi algumas mais, outras menos, nos encontrando algumas vezes, mas eu fico pensando que se o projeto não saísse de rodas como essa, porque deu tudo errado, a gente já se divertiu e a gente já caminhou muito, porque é de uma riqueza de diversidade, de possibilidades de reflexão dos nossos próprios sujeitos em contato com outros que somos nós. Eu fico imaginando a beleza, né, que vai ser a beleza de ensinamento, de aprendizagem, de formação, de possibilidades que a gente começa a ter a partir só do nosso desejo de querer ter esse mundo, né, esse mundo mais próximo, mais dialógico. E as nossas perspectivas ampliadas. Porque quando a gente ouve esse outro, né, que é igual na condição, mas que é diferente, a gente tem essa perspectiva ampliada, né, de pensar, de olhar, de perceber, né, como é que a gente percebe esse outro. A partir disso que eu posso ver com ele, Olha, a Rosana conseguiu entrar em Cabo Verde, eu vou entrar aqui no computador, ela está no celular. Mas eu vou botar ela aqui. A gente assim consegue conversar com ela. Tá só vendo a nossa imagem, né? Ela está nos vendo, mas a gente não consegue ver. Vou botar aqui, deixa eu conseguir. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Quem está faltando? Está faltando a Emma Barros, que está lá em Cabo Verde, e a Simone. E Simone está? A Simone está no Rio Grande do Sul. Tem que ter mais um computador para ver outro Skype. Eu estou abrindo aqui um outro. Ah, outra janela? Ali não tem conexão? Tem, eu estou tentando conectar aqui, mas está menos nem disso. Não tem um Wi-Fi. Marcelo, melhor assim. Não, estou aqui pensando que essa própria diversidade dialógica, cultural, político-pedagógica que a gente defende tanto, não só com discurso, mas também uma prática, já espelha o coletivo desse projeto, né? Então, não é só algo que você fica digamos assim, numa verborragia, né? Que geralmente os projetos trazem. Mas, lógico, ele tem um corpo de projeto que está em elaboração, agora acho que depois da plenária, né, Cláudia? A gente vai poder preencher algumas lacunas de projeção mesmo para a execução do projeto, mas como que ele vai espelhando o nosso discurso na nossa prática. Nem sempre as lógicas de um projeto dão conta. A gente precisa de outra sensibilidade, de outras percepções, precisa de uma coragem, né? Para lidar com algo que está em construção, né? Com uma diversidade, né? Porque vamos começar a gente ficar nossa área de conforto. Porque quando a gente está no coletivo, a gente também está olhando para as nossas brechas, né? O outro é a nossa referência. Então,
Então, não sei, deixa eu você está do lado da Helena, depois eu ligar esse, e senão ela fica com duas conexões, e aí não rola, né? Tá vendo, gente? Educação também, assim como o projeto da vida real, né? Desliga aqui, liga ali, apaga a luz, o telefone cai. Acho que essa dimensão do real, entremeada por uma dimensão utópica, né? Educação é vida real. Pode faltar qualquer lápis. Pronto, estamos nós aqui. Ela vê a gente. Muito bem. E deixa eu mudar o som aqui. Rosana, vem aí? Estamos ouvindo? Tá ótimo. Beleza. Ô, Rosana, todo mundo se apresentou no início, você não quer se apresentar agora? Verdade. Eu posso. Então vamos lá. Pode ir. Em crioulo, por favor. Faço parte de um LAPA, né, que é um laboratório de pesquisas e estudos de comunidades afro-americanas ligado ao SEX, do IFISH na Unicamp. Esse grupo ele é formado, né, ele é orientado pelo Arut, né, que é um professor doutor lá do IFISH, e o Arut tem esse histórico de trabalho com povos indígenas e quilombos. E aí, quando eu conheci essa ideia da cátedra do projeto da Cláudia, eu consegui ver de uma forma mais nítida a possibilidade de continuar fazendo, porque é meu estudo, né? Eu estudo as comunidades quilombolas, em especial nesse campo de direito, cultura e território, pensando o território como um espaço do exercício da memória. E como que a comunidade fica no meio desse jogo político, né, que envolve normalmente esses agentes externos como o Estado. E aí eu apresentei um projeto para uma edital da Unicamp, uma Sem Fronteiras, e aí eles escolheram essa proposta, que chama Diálogos na Diáspora, que é a ideia de vir até Cabo Verde e tentar apresentar a história das comunidades rabeladas, que chegam aqui eles são revelados, e como de repente essas comunidades elas também são experiências de mostrar uma outra existência do colonialismo. E aí acho que a Unicamp é isso, né? Paralelamente, eu tenho um grupo, uma proposta de coletivo que está focado em especial essa ideia de cultura periférica, em especial nessa produção literária e audiovisual. E aí em Campinas também participo de um grupo, que é o Grupo Campus. Também te amo. Que Ô, Rosana, então volta. Ô, Rosana, então volta logo pro Brasil. Volta não, fica aí. Ô, Rosana, então quando você voltar, você tem que ampliar. Você citou a Lê e a Márcia e a Cláudia, você tem que estreitar laços comigo e com a Elaine. Tá rolando um ciúme. Tá rolando ciúmes.
tô sentindo que tá Já começou. Mas você, Nina, você é um fenômeno aqui. Eu tenho que te mandar milhões de beijos. A Júlia falou pra mim que morre de saudades de você. Olha, tá vendo? Eles efetivamente te amam. Retribua os abraços e beijos e acho que esse amor universal que nos faz reunir nesse momento, nesse projeto, na vida, né, Rosana? Oh, tem mais uma coisa. Eu tenho certeza que esse amor aí pela Nima, você vai entendendo no primeiro café, com chocolate talento no posto. É real. E aí, quando ela tá sendo isso, assim, super legal, assim, eu tô me aventurando nesse mundo de conhecer outras leituras e literaturas que eu ainda não conhecia. Essa perspectiva de pensar a língua, que aqui está sendo bem latente. E é isso. E eu acho que, pelo menos da parte daqui, eu sinto eles bem engajados também nessa ideia de fazer as coisas acontecerem. Bacana, que bom. Legal, né? É uníssono, né? A gente tá falando sozinho, tem mulher. Também. Não é? Falar sozinho é chato. Ah, legal, viu, Rô? E muito bom que você esteja aí. A gente está aqui dando, acho que, não o prazo inicial, porque a gente acho que já foi caminhando bastante para usarmos a compartilhar esses nossos desejos e vontade de tornar isso concreto, mas muito legal que você esteja aí, porque a gente está aí dialogando, né, dando um prazo para concluir e afinar um pouco melhor o projeto e a gente podendo ter essas vozes daí com a gente também, para que a gente possa pensar nesses primeiros passos, para que eles sejam mais concretos, palpáveis, né? Eu acho que isso também vai nos dar um fôlego maior, até para que nesse oceano imenso a gente possa pensar qual vai ser esse primeiro caminhar, esse primeiro registrar, esse primeiro diálogo, essa primeira ação e essa primeira formação completa, né? Esse primeiro passo mais que tem início, meio e fim. Então, acho que é legal isso que a Lei está falando, porque a gente, segundo Cláudia sugeriu, eu acho que quando ela sugere, ela faz em nome desse coletivo, o dia 15 de setembro, agora, ou seja, daqui a 15 dias, para nós apresentarmos uma primeira versão do projeto, para que ele possa ser submetido aos parceiros, a agências de financiamento, de fomento, aos grupos, aos coletivos organizados que vão submeter-se a plenária, que vão se apresentar. Então, acho que é interessante a gente lembrar ou partilhar que essa data 15 de setembro é uma data para a primeira versão do projeto, né? Acho que se Cláudia quisesse falar um pouquinho mais sobre isso, se cabe. Eu acho que a ideia da gente interagir, trocar ela posta, mas a gente também tem uma coisa muito prática que é a gente precisa de recursos. Então, a primeira ideia é a Agência Brasileira de Cooperação. Então, é o primeiro encaminhamento mesmo para onde a gente vai direcionar essa proposta que está agora. Mas a Nima já levantou o financiamento do Banco do Brasil, a gente vai ter chamada para projeto de extensão no Unicamp, vamos ter outras fontes, e daí a gente vai adequando o projeto e vendo quem pode financiar o quê. Mas acho que a ideia ela não pode estar desenhada pelo financiamento que vão nos dar. A gente tem uma ideia e aí a gente vai encontrando modos de ter recursos. Eu sei esse foco que a gente está fazendo no intercâmbio de formadores ligados à cultura é um foco que está muito próximo do financiamento da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação. E que eu acho que é um começo interessantíssimo.
data para balizar um pouco aí as composições e inferências do projeto mesmo, né? Sim. Praticamente. Aqui eu acho que andou bastante. O que ainda da conversa com o Paulo e com a Emma, não foi apontado, e aí eu estou em busca, era de um grupo que tivesse essa perspectiva do trabalho, sei lá, algo mais organizado como as PLPs fazem aí em Campinas em relação à condição da mulher aqui, porque eu já localizei bastante trabalhos assim, discutindo a participação política, mas na prática ainda não levantei. E a Emma fez um pedido que ela queria ver se a gente conseguiria fazer uma troca com um projeto que eles têm aqui. Eu atualizei naquele projeto que a gente está fazendo, compartilhar, que é uma ideia de um ateliê de arquitetura, e esse projeto ele tem como foco ajudar na regularização das casas que estão construídas aqui em área irregular. Eu vou procurar, né? Então, aí eu até falei para ela que a Lê fazia doutorado lá em arquitetura, porque aí ela é arquiteta. E aí ela falou que de repente, porque eu até comentei com ela também no Parque Ociel, porque a ideia dela era conseguir ter esse contato mesmo de como você olha essa situação da ocupação irregular e consegue criar estratégias para que essas pessoas no final não fiquem sem as suas casas. E como que é essa questão mesmo da ocupação, né, nesse urbano, enfim. Mas aí eu apontei lá as coisas que ela está esperando. Do resto das coisas que eu acho que até agora a gente tinha pensado, eu acho que rolou. E surpreendentemente rolaria até com tabelados. Genial. E também já fizeram uma indicação de um professor que chamaria G. Moreira, que aí pensando a ideia do livro, ele poderia ser essa pessoa para escrever com Cabo Verdeano. Sim. Porque a ideia da Rosana é que a gente tenha narrando, contando a história do que foi isso. Uma pessoa encarregada de relator. Tipo um relator. Como é que é, Rosana? Explica aí. Não é um relator, é? É um relator ou é um griot? É um griot? Eu imaginei que a gente pudesse ter duas pessoas, uma pessoa mesmo, um narrador mesmo, contando como está sendo a experiência, mesmo, né, essa percepção no nosso português brasileiro, e que do lado daqui, não para também deslocar essa ideia da tradução, tivesse também uma figura que acompanhasse esse movimento e escrevesse essa história que vai ser esse intercâmbio no que aqui na língua cabo-verdiana. História, né? Não, então são histórias, né, Rosana? Porque se não é algo de tradução, esse narrador tem percepções, tem percepção. masculina. Isso, tem formas de perceber e de
essa experiência diferenciadas, diferentes, e formas de se escrever também essas histórias, não é? E visões, né? Porque isso vai ser perpassado pelas suas sensibilidades, pela visão de mundo, né? Por tudo que constitui esse narrador, que é um sujeito também. Né? Não se esqueça que é um homem que está escrevendo. Mas é isso mesmo, que eu falei pra Cláudia, que às vezes as coisas se encaminham, que foi o que era rolando no Olhares Cruzados, e tentou fugir um pouco, que era essa ideia de você ter dois agentes mesmo imprimindo no texto a percepção, o campo de significados dele, e que de repente pode ser até mais de uma pessoa, mas eu acho que é legal a gente ter esse cuidado de ter sempre alguém focado nesse momento do intercâmbio, quando ele está acontecendo dos dois lados, para ir construindo a história, né? É isso. Olha, eu tô tendo água, café. Aí a gente faz uma pausa lá no café. E aí, Rô, como que você tá aí? Você quer deixar mais alguma contribuição? Alguma coisa pra gente pensar? Eu já tô morrendo de saudade de você. Eu vi seu e-mail, a gente vai se falando. Eu acho que eu atualizei hoje a partir das conversas. Eu acho que aqui o que a gente combinou, eu, a Emma e o Paulo, que pelo menos a gente vai tentar se encontrar uma vez por semana para ir fazendo essa ponte do que foi fechando aqui, do que está acontecendo aí, pensando os grupos. E lá no texto que está na internet, eu até apontei do lado de cá, porque eles já mais ou menos pensaram quantas pessoas seriam. Que aí também eu não sei se vai pensar isso no lado dali, que essa era uma pergunta que eu tinha, na verdade eu tenho. A gente vai apontar uma lista das coisas que precisa, ou como que vai ser essa questão do orçamento? Ou não vai orçamento? Já não tem um momento. Eu acho que as duas coisas. Acho que a gente pede o que a gente quer e aí a gente vê o que eles estão dispostos a financiar. Acho que é o contrário mesmo. A gente fala o que a gente quer fazer e vê como é que eles respondem. Eles podem responder, vocês querem trazer 15 pessoas, a gente só manda 2. Mas a gente pediu 15, a gente pediu o que a gente quer. Isso eu acho que é tranquilo. O que eu queria saber do lado daí também, que eu estava fazendo a planilha e eu entendo o que a gente consegue fazer aqui, de receber as pessoas, de fazer os registros, de disponibilizar os registros, de transformar esses registros talvez em material de consulta, em acervo digital. Isso a gente dá conta de fazer aqui. E aí, dá para fazer isso também? Eu não tenho muita clareza do que acontece com um grupo quando ele vai à praia. Como é que é o tratamento dessa informação? Isso vai para algum lugar? Isso vai ser registrado? Isso vai virar narrativa? O que vocês andaram pensando? Aqui, o que existe assim no pensamento? Vai ser muito próximo. Uma não está conta de fazer o Eu acho que a gente pode fazer o esforço do grupo, e se do grupo de 10 virar 1, 2, que aproveitamos pode caber, 10.
gente vê como que a gente consegue, mas talvez em janeiro, hein? Janeiro? Antes do carnaval. Eu acho que é isso daí, né? Eu acho que é bem na sua dinâmica mesmo, porque o que eu conversei com eles, o Paulo e a Ana falaram pra mim que quando eles conversaram, então assim, é um grupo que está bem aberto a conhecer uma experiência de cultura que signifique uma série de coisas que para eles parece não é possível ainda, entendeu? Por conta das dificuldades, segundo o que consta assim, existe ainda muito as questões mesmo de desvalorização da cultura tradicional. Enfim, então é um grupo de mulheres que gostou da ideia e que eu não entendi se também é um grupo só de mulheres, porque é um grupo de batuque tradicional, pelo que eu entendi, é até de Espinho Branco, que é uma região que está na Velagos, e que a ideia deles era conhecer mesmo essa potencialidade de uma cultura tradicional, de ter um espaço, gerir um espaço, e de conhecer o que é um jogo que eles ficaram. E todo mundo aqui tem uma curiosidade bem grande, assim, porque a Emma morou no Rio e ela conheceu o pessoal da Serrinha. E aí na fala dela, ela falou pra mim que quando ela pensou assim, em conseguir um grupo que não fosse, que fosse essa ideia, assim, imagina que não é um balé dançando junto, é uma comunidade, né? Assim, é uma comunidade como a Serrinha. E esse grupo de batucadeiras, esse grupo de batuque vai ser isso. Porque tem alguns grupos aqui que os homens tocam, entendeu? Pelo que eles me explicaram, os homens só não tocam o instrumento que eu não sei o nome, que é aquele que parece um travesseiro. Talvez as meninas sabem. Esse daí só é um instrumento que só as mulheres tocam, mas os outros instrumentos de percussão podem ser tocados por homens. Então eu não entendi muito bem se vai ser isso, como é que vai ser. Eu marquei uma reunião com o secretário, tá precisando da sua ajuda, porque eu marquei já. Dia 10 de setembro. Tá. Para discutir vai uma pauta bem ampliada, tem algumas coisas da Roseira e quais os processos. Eu acho que depois dessa reunião a gente consegue ter um desenho melhor, se é novembro, se a gente pensa em janeiro ou até março, coincidindo com a feijoada das Marias do Jambu. Eu acho que poderia ser legal e eu já deixo um toque para vocês, que a Ana, ela trabalha aqui na Câmara Municipal. E aí ela pediu um contato da pessoa da prefeitura também. Porque se precisar, ela se predispõe a fazer essa ponte entre as prefeituras, pensando essa ideia de andar com a ideia das cidades irmãs. Sim, o único problema é que a Gabriela bate no e-mail, então ela vai ter que ligar. Então, mas aí eu acho que se a gente passar o telefone, Cláudia, Então tá ótimo. eu acho que a gente poderia dar um nome para ela e um telefone, porque ela falou que Você pode ligar. ela se predispõe a ajudar nessa mediação. Maravilha. Uma coisa que depois eu queria conversar com você, a gente vai aproveitar, só que eu te fiquei Skype, é que a mesa, eu mandei o
artista plástica daqui e ela tem um trabalho que eu achei bem interessante, assim. Ela está pensando em criar um triângulo e ela tem um projeto que ela chama de Sexto Continente, que vai ser aqui em Cabo Verde. Ah, fica em Cabo Verde, Sexto Continente? Porque vai ser o seguinte, ela tem um espaço e a proposta desse Sexto Continente é ser um lugar que é a cultura de todos os continentes. Repete, por favor. Então, os artistas, todo mundo que tem aí alguma coisa e quer depositar a sua cultura, a sua arte nesse espaço, vai mandar para esse lugar. E esse lugar vai, inclusive, poder ser um espaço de você ter o acervo e essa troca. Então, imagina que você vai chegar no Sexto Continente, em uma das ilhas daqui de Cabo Verde, e você vai ter um asiático, alguém americano, um africano, alguém brasileiro. Você vai ter esse espaço aberto cotidianamente para receber todas as pessoas. E uma das coisas que aí conversando eu achei que talvez fosse legal vocês conversarem, porque ela tem essa expectativa que nesse espaço possa se reunir memórias escritas pelas pessoas na língua delas. Então imagina, eu vou lá, escrevo minha memória em Swahili. Sim. E se você é português e fala Swahili e decide contar em português e está em Swahili, tudo bem, mas senão você vai ter lá escrito isso. E aí eu comentei de você e da cátedra e tal. E aí eu não sei, se você quiser conhecer, eu coloco vocês em contato, porque nesse momento ela está buscando parcerias e pessoas entusiastas nessa ideia de reunir elementos da cultura, mantendo inclusive essa ideia da identidade linguística. Tudo a ver. E porque ela, por exemplo, ela escreve normalmente aqui, né, e eu até pedi, ela escreve, ela faz poesia, mas ela escreve no crioulo. É genial, porque sabe a gente não coloca em contato com o Lucas, né, Lucas? O Lucas traz uns textos, umas narrativas em Caingangue. Não, boa. Já manda para aí, já começa a fazer essa conversa acontecer. Pois é. E ela adorou, que eu comentei dessa história aí dos Caingangue, porque eu nem sabia disso. Aqui cada ilha tem uma língua, né? E aí eles pensam, inclusive, nesse Sexto Continente, porque no fundo a ideia que ela quer estabelecer é que esse Sexto Continente seria esse lugar da cultura de paz, porque no meio da história também tem os pontos de meditação, para poder ter também representado as diferentes religiões pelo mundo. Enfim. E tem uma brasileira africana que é casada com um cabo-verdiano que mora aqui, que está também nessa história, assim, de tentar mudar essa ideia de sair do papel. Eu acho, porque é uma proposta de paz entre culturas, né? Entre diferentes, acho que tem tudo a ver. Né? Sim, com certeza. E aí eu lembrei de você, que tem essa história da meditação, né? Ela também medita, enfim, vocês vão saber. Legal. Legal. Ô, vocês editam esse vídeo aí, meninos. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, já que vai ser editado o vídeo. Editado?
que tem a professora Ruth envolvido, a gente vai fazer uma vivência de jongo lá. Se você achar que seria interessante ter um tempero especial nessa roda, me manda por e-mail, que eu estou com uma panela bem quente. Se você acha que poderia ter alguma coisa, porque eu não estou muito acompanhando a galera desses debates de estudos rurais. Mas se você acha que por meio do jongo a gente pudesse estar acrescentando alguma coisa, manda pra mim, que eu não conheço a professora Ruth. Ah, eu mando, mas ele de cara vai adorar vocês, ele é carioca, tudo que eu amo, sabe assim. Mas eu mando, eu olho e eu acho que aí vai ter muito a ver, porque assim, a gente tem essa perspectiva do trabalho muito forte na ancestralidade. Então eu acho que o jogo vai ter tudo a ver. Tá bom. Rosana, só mais uma coisa. A Dona Aleluia e o Tober, lá na Câmara, pediram para, se a gente tivesse alguma necessidade de recurso para 2015, para a gente encaminhar tudo até outubro. Tá. Então, eu acho que tem que fazer um cálculo mais ou menos do que vocês vão precisar ir para 2015 e pedir para a Câmara, porque a gente teve uma conversa com eles e eu acho que setembro, outubro que eles precisam para entrar no orçamento do ano que vem, e daí já vai ter um pouco de recurso para fazer, eu não sei o que vocês vão escolher, mas já tem algum tipo de apoio da Câmara de Praia. E a outra coisa é a Casa de Cultura Brasil Cabo Verde, também, o Centro Cultural Brasil Cabo Verde, também disse a mesma coisa, que é para encaminhar para eles o que a gente vai precisar para 2015, até setembro, outubro também, até o final do mês, imagino, de setembro dá, para eles poderem fazer apoio. O Centro Cultural disse que poderia ajudar com o espaço, que eu até te falei, que podia passar filme lá. Eles têm uma infraestrutura bem bacana, eles têm auditório, eles se viram muito bem, são muito disponíveis. Você conheceu o pessoal da AfroReg, né? Não, ainda não conheci porque eles não estão aqui, eles voltam em setembro para encerrar. Tá, então, eles receberam muito bem o pessoal da AfroReg, foi uma recepção improvisada, porque não estava no cálculo deles, e acho que talvez valesse a pena, e eles também ofereceram recurso, desde que a gente peça com essa antecedência, eles estão à disposição para trabalhar com a gente ano que vem, ainda não sei o que precisa, né? Eu acho que eles são vocês que têm que visualizar por aí. Porque eu não sei, porque eu acho que a gente consegue fechar até o dia 15, mas de qualquer forma, porque olhando agora falta bem pouco, quase tudo, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver, eles já tinham pensado de grupo, do que eles querem de formação. Legal. E eles estão deslumbrando mesmo essa ideia de ir para aí, mas ter a galera aqui. Então, eu acho que se a gente conseguir fechar a história um pouco mais bonitinha, assim, no texto mesmo, você não acha que vale a pena daí buscar o texto todo? Porque do AfroReg, pelo menos o que eu vi aqui, porque o Ministério da Juventude, a Secretaria de Juventude aqui, está com uma demanda bem grande. Uhum. Então, por exemplo, de repente, boa parte dessas nossas oficinas, que é o Hipercentro de Comunicação,
Sim. Custear uma coisa. Joia. Porque o AfroReggae é a ONU, não é? É um projeto da ONU. Então, o que eu li aqui, não, no jornal, numa semana. O que eu li aqui foi que foi uma parceria entre essa Secretaria da Juventude, o Ministério da Cultura, o Ministério de Desenvolvimento e aí veio e da Embaixada Brasileira. Pelo menos foi isso que a semana veiculou como sendo. E que aí agora em setembro eles voltam aqui para fazer a última semana, porque eles vieram aqui fazer um trabalho basicamente de formação dos jovens pensando profissionalização. Então eles formaram como se fosse uma turma de recreação, que agora o governo está tentando manter o financiamento. Estou aqui comentando o que você falou sobre essas atividades aí com juventude. Eu pensei na prática dos roteiros. Sabe o roteiro afro que a gente faz, que os jovens fazem quando vão às escolas? E que eles vão criando a partir do próprio repertório, como que eles vão contar a narrativa, no caso, né, específico da Roseira, mas pensando aí, ampliado, do seu lugar, do seu território, a partir das suas experiências, mas de uma maneira que você possa interagir e contribuir para essa formação. Você acha que isso a gente poderia inserir também no projeto? Olha, eu acredito que sim, porque pensando que aqui ainda não existe um serviço muito bem estruturado, por exemplo, de guia. Eu acho que pode ser uma super demanda. Por exemplo, vocês, pelo menos pelo que eu reparei aqui em Cabo Verde, por exemplo, se você chegar agora, você não tem alguém que consegue, por exemplo, vou te apresentar o platô e contar a história, vou te levar no Sucupira, né, ou para os outros lugares. Eu acho que faz um super sentido para eles. Vou até fazer assim pensando muito com base nessa conversa, talvez se não valesse a pena a gente pensar coletivamente se a gente não poderia ampliar um item no projeto, que é cultura, tradição e território, ou territórios. Sim. Porque daí a gente consegue abrir e inserir essas demandas a partir do que existe no lugar com essas narrativas. Mesmo a arquitetura da registro, essa memória, essa arquitetura. Sim, mas não quer abrir esse ponto, porque isso aí é isso que eu estou pensando em começar a E ele pensar que é espelhar, quer dizer, se a gente vai propor esse projeto, é lá e cá. Não, o cara porque aqui a gente tem, pensando a comunidade, dentro do local que a comunidade vive, então você vai visitar as batucadeiras, e aí ela vai fazer uma volta quarteirão na casa dela, contando aqui nessa esquina, a gente dançava, aqui nesse quintal. Então a gente tem esse olhar do roteiro para dentro da casa, a gente tem um olhar do roteiro para fora da casa quando eu penso Campinas, para além da área histórica, como a sede exatamente, território contra persentimento e recortado a partir desse pertencimento. Então, o que eu estou elencando e elegendo como importante para fazer parte dessa narrativa e o que eu parece indicado chegar lá. Porque ela falou, gostei. E aí, quando você falou essa questão também, eu não sei se eu entendi bem que você disse a questão da ocupação irregular, porque eu não tenho dimensão das leis aí.
de ocupação. Se você puder me mandar alguma coisa, ia ser muito legal. Tá, eu vou pedir para ela, mas Tá. é basicamente irregular no sentido, imagina assim, são casas que foram construídas em cima de morro e aí você não consegue ter uma estrutura, por exemplo, que uma ambulância chegaria. Área que, por exemplo, indo no Carafal tinha muito, que eles constroem, por exemplo, do lado dos barrancos. Enfim, tem uma série de coisas e do próprio ordenamento da cidade que de repente olha para um espaço, vê que as pessoas construíram. Essas construções não foram feitas com licença, com nada disso. E aí agora você tem esse problema que é como o serviço público dá conta. Entendi. Mas eu vou pedir para ela e eu te encaminho. É legal, porque da forma que você está me passando a leitura, como eu não conheço, não tenho noção, me parece que é um diálogo de ocupação irregular, mas está totalmente impactado na questão da paisagem. Mais até do que a questão de regularidade de moradia, que é eu construir uma casa perto de uma montanha e a ambulância não chega. Pelo que a Karina falou, são as duas coisas. Tá, entendi. Você tem tanto essa questão pensando paisagem, terreno, e você tem essa questão mesmo de não tinha onde morar, havia um terreno e construir. Tá. Na verdade, a mobilidade ela se terreno, dá por exemplo, da prefeitura ou é de alguém. E aí ela tem esse projeto aqui, ligado ao Intercentro, que é, na verdade, tem um engenheiro civil e, além dela, uma outra arquiteta, e eles estão tentando trabalhar em conjunto para promover essa regularização. Eu acho que eles estão precisando de um urbanista aí. Eu acho que sim, porque a ideia dela é justamente conseguir discutir isso. O urbano contemplando todas essas especificidades. Tá legal. Principalmente, segundo ela, essa vinda das pessoas do interior, que ela usa a palavra assim, do mundo rural. Boa noite. Boa noite. Vai acabar? Vamos falar tchau? Pode. Só vim falar um oizinho, ficar com vocês um pouquinho, Apresenta. acompanhar. Hoje foi puxado. Sit down, please. Interrompendo assim? Deixa? Entra aí para se apresentar. Eu fui pego agora pelo olho. Se apresenta. Sou o Daí, Marcos da Silva, coordenador do SUS Guanabara, recepcionando vocês. Seja bem-vindo. Estejam bem acolhidas. Bom, eu quero voltar para o Porquê Café. Aquela água, obrigada aí, não vou passar. Eu estou encerrando aqui as minhas questões com você, vou passar a falar para minhas colegas, caso alguém queira trocar mais alguma coisa mais específica, né, com um olhar mais focado para aquilo que vai contribuir na escrita do projeto. E fica guardando essas infos por e-mail, tá bom? Um beijo. Vou ficar já organizando com o Ikeu o churrasco do seu acolhimento. Vou começar esse churrasco 3 dias antes. Tá bom. E um beijo pra você. Uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Pensando
Você diz do pessoal chegar aí pro quintal da música? É legal. E eles ficarem sabendo disso. Ah, chique demais. Porque o quintal da música, Cláudia, eu acho que é um lugar que você falou que foi. Sim. Porque é um lugar aqui que normalmente tem. Cada dia eles levam, e no sábado eles têm como se fosse um popurrí dos vários artistas e ritmos daqui. É o lugar, viu, Rosana? É. Um dos demais que tem uma boa estrutura, tanto de cultura culinária, como de cultura música, dança, organizado assim, é o quintal da música. Eu não sei, acho que vale a pena. Sim. Então tá, eu vou lembrar, porque assim, até me indicaram uma pessoa daqui também do Ministério, que é um dos diretores, que talvez a gente também possa apresentar o projeto depois para ele, que ele chama Mano Preto. Ele é um bailarino daqui que tem uma companhia de dança africana. E aí quem indicou ele disse que ele é a pessoa que é responsável por contratar e por fazer alguns desses intercâmbios quando vem os artistas de fora para cá. Então eu acho que vale a pena a gente tentar, né, também com ele. Bacana, O que vocês né? acham? Sim. Eu adoro. Sim. Então tá, aí eu vou começar a conversar com ele, tá? Quando a gente fechar a proposta, eu consigo daí também falar com ele. Alguém tem mais questão? Eu acho que eu trouxe bastante, né? Eu acho que eu tinha muito de... Mas Não, acho que trouxe bastante elementos, né? Para dar, acho que desenhando mesmo esse projeto, né? Sim, tomando pé mesmo, né? Para essa consistência. E agora é pôr papel e vai virar, né? Eu acho que à medida, como a gente falou do caminho, à medida também que a gente vai escrevendo, essas dúvidas vão surgindo, vai pedir outras conversas aí, né? Talvez em um outro formato, entendeu? Sim. Né? Lucas, alguma coisa aí? Você tem ideia? Você que é um morador de praia. Morador de praia. Quando vocês falavam, eu acabava pensando um pouco mais quando eu estava lá e pensava como às vezes faz falta também. A gente está lá e falta alguém falar assim, aqui é o cantor, a história, mas aqui é o Sucupira. Falta assim um guia turístico, para falar bem claro, também um pouco mais de informação nesse sentido. E também eu lembro da parte que falou da parte de estrutura de habitação irregular e tal. Eu lembrei que perto da UniPiaget tem assim, para trás da UniPiaget a gente ia fazer compras e tal. Era uma área que era bem irregular ali, dá para perceber, muito evidente que é muito irregular ali. E eu não sei se a população já está acostumada ali, não está, qual foi o projeto de fato para tirar aquela situação daquele nível. Mas ali é um ponto crítico. Me chamava muita atenção. Você tem fotos? Tem. Você pode me mandar? Então, com ideia. Já que tem um outro fator que deve ser considerado aí, que concilia a questão da ocupação do urbanismo e do meio ambiente, que eu percebi quando eu estive lá. Porque são ilhas, arquipélagos, então a estrutura de formação desses arquipélagos é fortemente comprometido por essas ocupações. E não é apenas
apenas das populações que, entre aspas, ocupam e constroem regularmente, mas os grandes conglomerados internacionais do ramo de construção civil, que fazem isso aí, tem um jogo político e tal. Então, eu acho que talvez assim, é um fator que deva ser considerado. Então, aquelas montanhas. Porque não é uma discussão, porque são as empresas portuguesas, né? Que estão fazendo as estradas, entendeu? Então, aí você toca uma mão, sabe? Aí em frente mesmo a Gira Viajeiro, todo o morro. Não tem mais um morro, quer dizer, se a gente pensar em formação do que é um arquipélago, né? Isso daqui 10, 20, 30 anos vai ter um efeito sim, destruidor, né? Avassalador. Então também acho que tem esse outro lado da. Além da diferença notável que você percebe de quem mora no platô. No platô. E tipo, é muito evidente. Sim, a ideia, a gente foi para Espinho Branco deu os favelados, e daí a gente passou por um monte de casas que não estava completa, que não tinha acabamento e tal, e eles falavam, não tem areia. Cinza, né? A gente não tem areia, areia é uma coisa caríssima, tem que vir do continente, porque senão você acaba. Senão você acaba com tudo. Então, muita coisa sem acabamento, sem ter terminado parede, sem ter terminado um monte de coisa. E um material de construção completamente avesso ao espaço local, né? Quer dizer, eles usando bloco de concreto, matéria-prima que não tem nada a ver com a região, né? Eles usavam pedra. Usam também a moda antiga da pedra, né? Faz a estrutura da casa na base de pedra. Sim. Que funciona como estrutura, funciona bem, mas é para construir tem que destruir, né? No caso aí, pensando em um arquipélago, você destrói a parte das montanhas, que é o que dá estrutura para o arquipélago. Sim. É o próprio. Eu acho que a gente vai bater nas empresas portuguesas, mas enfim, é bom. Como eu disse, qualquer processo de transformação, formal, informal, não informal, vai mexer em políticas, vai mexer em É isso aí? Pois a gente certo, então, brigadão pela disposição. Que horas são aí? Não, tá cedo, é 9h23. Tá. Valeu, um beijo, obrigado pelas contribuições. E vamos aí costurando. Seguimos pro oceano, então. Bom trabalho de você. Seguimos pro oceano. Costurando. E dá um abraço em todo mundo. Darei, todos ficaram muito felizes. E um beijo pra vocês. Beijo pra você também. Até mais. Até mais. Até mais. Encerra, calma. Deixa eu encerrar, porque não fica estranho, né? A gente arrancada. Sai do ar aqui. Beleza. Então acho que a gente encerra.